A mediunidade, no espiritismo, refere-se à capacidade que certas pessoas têm de atuar como intermediários entre o mundo espiritual e o mundo material. É considerada uma faculdade natural, presente em maior ou menor grau em indivíduos de todas as idades, culturas e religiões. Allan Kardec, um dos principais estudiosos do espiritismo, definiu a mediunidade como a faculdade humana pela qual se estabelecem relações com os espíritos. Existem diversos tipos de mediunidade reconhecidos, cada um com características específicas, psicofonia ou incorporação. É a capacidade de um médium permitir que um espírito utilize seu aparelho vocal para se comunicar verbalmente. O médium pode ouvir a voz do espírito em sua mente ou até mesmo sentir a presença do espírito em seu corpo, o que é conhecido como incorporação. Psicografia consiste na capacidade de um médium escrever mensagens ditadas por espíritos desencarnados. Pode ser realizada de forma consciente, onde o médium está plenamente ciente do que está sendo escrito, ou de forma semimecânica, onde o médium escreve sem ter total consciência do conteúdo das mensagens. Clarividência e clareaudiência são formas de mediunidade em que o médium é capaz de ver clarividência ou ouvir clareaudiência, espíritos ou cenas do plano espiritual. Essas capacidades podem se manifestar de forma espontânea ou serem desenvolvidas conscientemente pelo médium. Médiuns de cura são médiuns que possuem a capacidade de atuar como agentes de cura espiritual, transmitindo energias de natureza espiritual para promover o equilíbrio e a saúde física, emocional ou espiritual das pessoas. Médiuns videntes são médiuns que têm a capacidade de ver espíritos de maneira clara e distinta, podendo descrever suas características físicas e emocionais com detalhes. Os médiuns variam amplamente em suas capacidades e na forma como experimentam a mediunidade. Alguns médiuns são mais sensíveis e percebem os espíritos de maneira intensa, enquanto outros podem ter uma conexão mais sutil e controlada. As capacidades mediúnicas não se limitam apenas à comunicação verbal ou escrita com os espíritos, elas podem incluir sensações físicas, impressões intuitivas, visões ou audição de vozes. O desenvolvimento das capacidades mediúnicas geralmente envolve um processo de autoconhecimento e desenvolvimento espiritual. Médiuns são encorajados a cultivar virtudes como humildade, paciência e amor ao próximo, para que possam servir como canais claros e éticos para a comunicação espiritual. Além disso, a prática da mediunidade no espiritismo enfatiza a importância da educação doutrinária e do estudo dos princípios espíritas como fundamentos para um desenvolvimento equilibrado. No espiritismo, o desenvolvimento da mediunidade é visto como um processo gradual e contínuo que exige dedicação, disciplina e autoconhecimento por parte do médium. O desenvolvimento mediúnico envolve várias etapas. Educação moral e doutrinária. É fundamental que o médium esteja familiarizado com os ensinamentos morais e éticos do espiritismo, que incluem princípios como caridade, humildade, respeito ao livre-arbítrio e responsabilidade pelas próprias ações. Prática da caridade. A prática da caridade e do amor ao próximo é essencial para o desenvolvimento mediúnico, pois fortalece os laços de fraternidade e promove o equilíbrio espiritual necessário para lidar com as energias sutis envolvidas na mediunidade. Exercícios de concentração e meditação. Médiuns frequentemente praticam exercícios de concentração e meditação para desenvolver sua capacidade de foco mental e para sintonizar-se com as vibrações espirituais de maneira mais clara e eficaz. Orientação e estudo contínuo. É comum que médiuns busquem orientação de mentores espirituais mais experientes e participem de grupos de estudo para aprofundar seu entendimento dos ensinamentos espíritas e aprimorar suas habilidades mediúnicas. Os médiuns no espiritismo têm responsabilidades éticas significativas relacionadas principalmente à integridade e ao propósito moral de suas práticas. Algumas das responsabilidades incluem discernimento. É essencial que o médium seja capaz de discernir a natureza e a intenção dos espíritos com os quais está se comunicando para garantir que as mensagens recebidas sejam construtivas e benéficas. Humildade.
O médium deve cultivar a humildade em seu trabalho, reconhecendo que a mediunidade é uma capacidade concedida e que ele é apenas um instrumento nas mãos dos espíritos superiores. Confidencialidade. Respeitar a privacidade e a confidencialidade das informações recebidas durante as sessões mediúnicas é fundamental para preservar a dignidade e o livre-arbítrio das pessoas envolvidas. Ética na comunicação. O médium deve comunicar as mensagens recebidas de maneira clara, respeitosa e imparcial, sem distorcer ou interpretar de forma tendenciosa as informações transmitidas pelos espíritos. No espiritismo, a relação entre espíritos e médiuns é baseada em princípios de afinidade espiritual e na lei de causa e efeito. Os espíritos, que se comunicam através dos médiuns, podem ter diferentes motivações e intenções, desde o desejo de oferecer conselhos e orientação espiritual até a necessidade de resolver questões pendentes ou oferecer perdão. É importante que os médiuns desenvolvam um entendimento claro da natureza espiritual das entidades com as quais estão em contato, utilizando métodos como a prece, a concentração e a disciplina mental para estabelecer uma conexão segura e construtiva. Médiuns também são encorajados a buscar orientação e apoio de mentores espirituais mais experientes para ajudá-los a interpretar e integrar as mensagens recebidas de forma significativa. A mediunidade tem sido objeto de estudo e pesquisa por cientistas e acadêmicos ao longo dos anos, com o objetivo de compreender melhor os fenômenos espirituais e sua relação com a consciência humana. Embora a ciência convencional ainda tenha dificuldades em explicar totalmente os mecanismos por trás da mediunidade, existem evidências científicas que sugerem a existência de comunicação entre os planos espiritual e material. Pesquisas sobre mediunidade têm explorado temas como a sobrevivência da consciência após a morte física, a natureza das energias sutis envolvidas nas práticas mediúnicas e os efeitos terapêuticos da cura espiritual. Estudos de caso e experimentos controlados têm sido conduzidos para investigar a autenticidade das informações transmitidas pelos médiuns e para avaliar os impactos das práticas mediúnicas na saúde mental e emocional das pessoas. Ao longo da história do espiritismo, muitos exemplos de experiências mediúnicas significativas foram documentados, demonstrando o potencial transformador da mediunidade na vida das pessoas. Esses exemplos incluem relatos de curas espirituais, mensagens de consolação e orientação espiritual recebidas através da mediunidade, e evidências de comunicações que transcenderam as barreiras do tempo e do espaço. Casos práticos de mediunidade no espiritismo frequentemente destacam a importância da ética e da responsabilidade na prática mediúnica, além de ilustrar como os princípios espíritas podem ser aplicados para promover o bem-estar físico, emocional. Namastê.